Então veja, com respeito ao Tiago Bond, vocês não se surpreendam. O recado dele, a mensagem é sempre esta: porca lavada, né? Pisou no sangue de Jesus, atirou o Espírito Santo pelas costas, não tem perdão, vai para o inferno. Tal. Isso porque ele é um pregador de um Deus assassino, sabe? Um Deus assassino, um Deus que mata os seus filhos. Olha, você, leitor, que está vendo esse vídeo, irmão da congregação, criatura, tá? Eu pergunto para você, você tem coragem de matar os seus filhos? Não, se você tem coragem de matar os seus filhos, você é um monstro. Você não é um homem. Bom, você me diz, não, eu jamais mataria meus filhos. Mas você mata o filho do seu vizinho? Né? Você teria coragem de matar o filho do seu vizinho? Bom, monstro você não seria, né? Mas você seria um marginal, né? Um criminoso, um assassino, um homem sem classificação. Entendeu? Mas veja bem, se você teria coragem de matar os filhos do seu inimigo? Eu jamais faria isso. Eu creio que também a grande maioria dos homens não fariam isso. Mas é esse Deus que esse calhorda está pregando. Um Deus que mata os seus filhos. Né? Bond não sabe o que é o Evangelho. Você lê o Evangelho, para saber o Evangelho, basta você ler o que encontramos no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. Veja o que está escrito ali. Este é o Evangelho da salvação. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser saber mais um bocadinho do que é o Evangelho, se quiser compreender um pouco mais, leia o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso. Depois ainda diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse é o Evangelho. A salvação é por toda a eternidade. Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Já isso vem lá desde o Velho Testamento. Então, esse camarada aí vive o tempo todo pregando qualquer coisa diferente do que ele acha lá na sua loucura teológica. Ele manda para o inferno, diz que está pisando no sangue do Senhor Jesus, não examina absolutamente nada. Mas a palavra de Deus mostra claramente que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Está em Romanos 5,8. Disso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 5,49. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Olha aqui que interessante isso.
se esse homem tivesse amor no seu coração, o amor de Deus, jamais ele estaria fazendo essas afirmações que ele faz. Então, na realidade, a palavra de Deus está dizendo que o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque Deus é amor. E quem está em amor, mesmo com aqueles transgressores, mesmo com aqueles que adulteraram, se você está em amor com estas pessoas, Deus está em você, porque Deus é amor. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não importa o que aconteceu na vida do seu irmão. É misericórdia e amor. Receber, aconselhar, orientar, apoiar. Com isto eu estou dizendo o seguinte: não é que não deva haver disciplina na igreja, que uma pessoa que entrou numa contradição do adultério não deva ser disciplinada. Mas na primeira oportunidade, o ministério que excluiu esta pessoa do convívio da Irmandade deve ir à casa dele e orar com ele, dizer a ele que nada está perdido, porque Deus é amor e Deus o ama e que lhe deu uma vida eterna. E vida eterna não é quase vida eterna, uma vida que acaba no dia seguinte, na semana seguinte, no ano seguinte, daqui 10 anos, 50 anos. Não existe cair da graça, como esses idiotas falam. Porque a palavra diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Está aqui, vou citar mais um verso. Prova de que esse homem, Tiago Bonde, não conhece a Deus, é uma alma perdida. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Então vocês vão ouvir ainda neste vídeo umas palavras duras que eu estou dizendo para esse homem. Mas veja, há 5 anos troco ideias com esse camarada. Paciente o tempo todo, mostrando a verdade, mostrando os argumentos, tudo baseado dentro da Bíblia. E esse camarada chuta longe tudo isso e continua abraçado na mentira, agredindo, ofendendo, insultando, mandando todas as pessoas para o inferno. É isso que é esse homem daí. Esse é um pregador da maldição. Um Deus que mata os seus filhos. Né? Isso leva-me a pensar a respeito desse camarada. Veja bem, a congregação que está no Brasil está envolvida com a maçonaria. A maçonaria dominou o ministério da congregação. Tá? Então, daí procede, daí onde vem essa pregação de um Deus assassino, um Deus que mata seus filhos. Tá? Por quê? Porque a maçonaria é uma sociedade assassina. Tá? Assassinou o tempo todo, em toda a história da humanidade. Tá? Há fortes indícios e há mistérios que foram confiados a apenas 9 pessoas. Tá? 9 pessoas. Tá? E que está no apóstolo Dr. José Renato Pedrosa. E ele recebeu uma cópia desse documento de um descendente lá dos primeiros homens maçons, e que no documento diz que eles faziam parte de uma sociedade secreta que planejou a morte dos apóstolos, dos crentes primitivos. Tá? Foi fundada na época de Herodes, tá? E
promoveram, através dessa sociedade secreta, a morte dos apóstolos de Cristo. Tá? Isso não mudou nada, eles continuam matando. Todas as guerras, as revoluções, tá? As revoltas são promovidas por eles, porque eles querem o domínio, eles querem o poder. Por trás disso daí estão os jesuítas. Os jesuítas são o exército do Papa. Os jesuítas são o exército do Papa, governado por um Papa escondido, por isso é chamado de um Papa Negro. Ele não aparece. Ninguém sabe quem ele é. Temos poucas informações a respeito dele. Mas com certeza, esse Francisco que está aí, não é ele que governa essa igreja. Ele é a face visível da igreja. Tá? Porque eles têm duas doutrinas e duas faces. Uma face voltada para o público, que é essa que você vê através do Papa Francisco, e uma face voltada para dentro de si, do conhecimento somente da própria igreja, dos ministros da própria igreja. São duas faces, a mesma coisa que a congregação. Eles têm duas faces também, tá? Uma voltada para a irmandade, tá? Para o mundo, e uma voltada para os seus próprios ministros, tudo isso fechado em segredos. Em segredos. A congregação também tem segredos, listas secretas de ensinamento, reuniões secretas onde que decide pela igreja 2 ou 3 homens, às vezes tomando pinga, uísque. Pinga não, eles não bebem. Uísque importado. Tá? E essas decisões são passadas para o grupo dos 12, depois para o grupo dos 40, depois para o grupo dos 70, e depois nas reuniões ministeriais anuais, são passadas lá para os anciães. E esses anciãos não podem dar conhecimento nem à sua própria esposa daquilo que foi aceito como ensinamento, como doutrina, como orientação. Então é a mesma porcaria e vem de lá isso aí. Pois é, os jesuítas é que controlam a maçonaria. Tá? E muitos dos jesuítas a grande maioria são maçons envolvidos com maçonaria. Tá? E eles treinam as pessoas, treinam esses sacerdotes jesuítas para se infiltrarem dentro das igrejas. Tá? Eles procuram aprender o nosso jeitão de ser, as nossas idiotices, sabe? Como é que a gente saúda, como é que a gente cumprimenta, sabe, aquelas palavras. Por exemplo, nós usávamos há 40 anos atrás muita palavra italiana para irmão, fratella, entende? Usava muitas palavras italianas procurando se identificar com estas coisas, tipo de saudação, paz de Deus. Quando a gente passa na rua, levanta a mãozinha assim, paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmã. Essas idiotices. Quando eu falo melhor dizendo idiosincrasias, que são as idiotices próprias do grupo. Quando eu falo idiotice, eu não estou ofendendo, não. Idiotice é aquilo que é próprio do indivíduo. Idiosincrasia é aquilo que é próprio do grupo. Né? Então, é isso. Eu não duvido que esse camarada aí, esse bonde, né? Esse bonde seja um maçom também. Jesuíta. É um jesuíta disfarçado de crente da congregação, maçom, jesuíta. Tá? E através desse seu esforço deles aí em contestar a gente, quer se infiltrar no nosso meio, quer ganhar poder, quer tomar posse da liderança. E lá em cima, porque é tudo por sinaizinhos, entendeu? Faz assim, ó. Você se identifica com o maçom, maneira de cumprimentar, e você vai fazendo parte das patotas até que você tenha a sua própria patotinha. E aí você vai ajudar, em grupo vai tomar o poder da igreja através de decisões que em grupo decidem, e tomam o poder da igreja e controlam a igreja como estão sendo controlados hoje por eles. Tá? Por isso você vê esse homem aí, tá? Ele não deixa passar nada vazio. Tá? Qualquer comentário ele casca o calcanhar mesmo e tal, e vai para cima e tal. Não está preocupado, interessado em saber se o cara está falando a verdade ou se está mentindo. Para ele é tudo mentira, é tudo sujeira, é tudo enganação, tudo não presta, é do diabo,
e é porca lavada, é cão que voltou ao próprio vômito. Ele não quer saber de absolutamente nada, sabe? E quando ele não tem jeito mesmo, não tem jeito, ele cai fora. Cai fora. Para voltar depois fazendo outros comentários, etc. E se vangloria disso, sabe? Eu fui lá uma vez na página dele, tinha uma irmã conversando com ele, trocando mensagem, ele dizia, não, eu sou durão mesmo, eu vou para cima e não sei o que e tal. É uma besta fera a serviço do inferno. É isso que esse homem é. Então tudo que você escrever aí, tudo que você falar, ele vai fazer o que ele sempre fez. Ele não está interessado em estabelecer a verdade. Ele está interessado em levar as almas para o inferno, tá? Fazer com que a mentira, o engano, as heresias prevaleçam em nosso meio. Tá? E para mim esse cara é maçom, sabe? É maçom, é um sacerdote jesuíta se enfiado no nosso meio e o objetivo dele é chegar lá no topo. Tá? É isso aí, essa raça maldita.